Tanto é que hoje eu sou mais maleável do que eu era. Você ouvir as histórias dos jovens, você vai ver que eu era um pastor mais rígido, mais intransigente, mais duro, né? Mais Daqui uns dias a gente contundente. vai pegar o testemunho do Zezé. Vai vir um O dia Zezé, aqui o só para Zezé. contar. Só para contar. Fundador da igreja. E pegar o Zezé e toda a moçada da época, né? Tem muita gente da época aqui. E outros que não estão aqui, que quando assistir isso aqui, vai trazer à memória muitas coisas. Quantas pessoas já não saíram da igreja na época chorando brava porque foi repreendida pelo pastor Luiz, depois, no outro dia, ou meses ou anos depois, veio falar: olha, pastor, que bom, aquela repreensão mudou a minha vida e fez eu ser uma pessoa melhor. Não, mas conta assim, pastor, você já pegou um casal jovem que estava namorando. Aí o senhor falou assim, ó, não vai dar certo isso aqui. Várias vezes. Não, mas conta aí um exemplo, um testemunho. Não, já aconteceu. Conta assim, um que ouviu e o outro que não ouviu. Por exemplo, tive um casal que, certa feita, eles vieram falar comigo, né, e eu disse para ele: olha, vocês não foram feitos um pelo outro. Vocês são totalmente diferentes. Mas a gente quer casar. Eu falei: olha, eu como pastor, tá, só cabe a mim orientar. Vocês não têm condições de casar. Vocês não se respeitam agora enquanto namoram, vocês não se respeitam enquanto família, vocês não têm condições mínimas de convivência junto. E esses jovens casaram e tiveram problemas graves, sérios, com várias questões de brigas e entre outras coisas. E aí um dia separaram. E quando separaram, é maldição do pastor Luiz. Não é maldição do pastor Luiz. Foi maldição. Simplesmente foi detectado que eles não tinham condições de estar juntos. E passado um bom tempo... E o pessoal às vezes acha que tem uma magia por trás. Não, o pastor, o anjo o falou. pastor não queria que eles casassem, então fez alguma coisa para, né, ou orou ao contrário, ou fez alguma coisa, alguma campanha e tal, e tirou isso. Não, muito pelo contrário. É apenas... Sofreram muito, hoje acredito que estão bem, né, nas suas novas vidas. Acredito porque não tenho mais contato com alguns. Outros não estão aqui. Não ouviram, porque não é todo mundo que ouve. Né? Eu tive um caso de um irmão que ele veio aqui e tal, estava firme na igreja, um jovem, já era um jovem aí chegando para os seus 30 e poucos anos, e ele me apresentou uma namorada, né? Eu falei: olha, para os dois, vocês não devem casar, vocês não foram feitos para o outro, Deus não está nesse negócio. E aí o cidadão ficou bravo comigo. Naquele mês ele saiu da igreja, naquela semana mesmo, já saiu da igreja bravo, já saiu esperneando por aí, procurou outro pastor, contou a história para outro pastor de uma igreja aí. O pastor falou: não, aquele pastor lá não bate bem da cabeça, ele é fraco da cabeça, eu vou casar vocês. Com poucos meses que tinha casado, certo dia ele chega em casa, a esposa tinha ido embora. Então, aí o irmão voltou arrependido, pediu perdão, entendeu que não era, contou suas experiências e entendendo que não era, e hoje vive uma vida tranquila, está num relacionamento com uma pessoa de Deus, né? Creio que é a pessoa que Deus preparou para ele. São pessoas tementes a Deus hoje, e com certeza em breve vão se casar e terá uma vida madura diante do Senhor, uma vida cristã. Entre outros jovenzinhos também. Tem né? algum outro que o senhor aconselhou a não casar, casaram, mas aí no meio do caminho entenderam, mas continuaram casados? Ah, sim, teve casos de pessoas que casaram, foram aconselhadas a não, né? E aí quando chegou num certo tempo, entenderam que tinham cometido um erro, e aí foi vivenciar o amor. O que é o amor? Agora eu vou decidir amá-la. E hoje vivem super bem, são pessoas, família fantástica, os filhos se dão bem,
aprenderam a amar um ao outro e prosperaram nisso, né? Vivem uma vida exemplar, de verdade, exemplar. Mas sofreram muito até aprender. Quando a gente dá um conselho dessa forma, para um jovem casal, ou para um jovem, ou para um irmão ou uma irmã que vão se casar, a gente não dá esses conselhos visando o fracasso. É para não ter o fracasso, antes de começar. O que o pastor faz? Dá o conselho antes de começar. Porque o pastor, ele pastoreia, ele aconselha, diferentemente, né? Eu, enquanto profissional na minha área, eu não posso dar conselho. Eu ensino as pessoas a descobrir, né? Eu levo as pessoas a descobrir as respostas. Já no ministério pastoral, eu tenho que dar conselhos, eu tenho que nortear, porque eu tenho um norteador, que é a Bíblia. Olha, o meu instrumento aqui é esse, o ensinamento é esse. Por exemplo, essa semana eu preguei sobre Hebreus 10, e é um horror. É horrível, é horrível cair na mão do Deus vivo. Só que as pessoas querem essa palavra? Não querem essa palavra. É uma palavra cabal, é uma palavra fim, é uma palavra com ponto final. Ou seja, depois que você aprende o que está escrito ali, e eu acho interessante que algumas pessoas falam, pois o pastor me ensinou a palavra de forma... Não, queridão, vem cá. Você quer ser crente genuíno, você quer ser um homem de Deus, quer frequentar a palavra, e frequentar a palavra de Deus, mergulhar nas Escrituras, não é só frequentar a igreja. Você quer conhecer a palavra de Deus? Tá. Se eu leio Hebreus 10, e ali tem uma conclusão, lei e graça, tá? E ali, se eu fui para a graça, mas quero viver nas práticas da lei, eu vou incorrer lá em capítulo 5 de 1 Coríntios, quando diz, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, que nem mesmo entre os gentios se ouvira falar, de haver aquele que abusa até da mulher de seu pai. Eu, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, eu e vós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, digo que este tal imoral seja lançado na mão de Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Tá, eu dou uma sentença final dessa, presta atenção. Mas o texto diz, não julgueis, porque da forma que julgar será julgado. Tá, mas aqui está mandando o sacerdote dar um juízo. O profeta dá um juízo. Você quer o juízo? Porque se você quer a palavra fim, eu vou te dar a palavra fim. Só que eu coloquei você num limbo, eu coloquei você no fim, não tem misericórdia. Não há espaço para misericórdia. Essa palavra de Hebreus 10, há espaço para misericórdia? Não há espaço para misericórdia. E agora, como é que eu faço isso com um jovenzinho? Como é que eu faço isso com um irmão? Então o senhor prefere mantê-lo na ignorância? Não é mantê-lo na ignorância. É mostrar para ele a palavra. Ele quer descobrir a palavra, ele quer aceitar Jesus. Tá, e como é que eu vou ensinar ele isso? Num culto desses empolgados? Colocar vocês para tocar uma música agradável, colocar as luzes da igreja para piscar e pôr um monte de irmã na frente, ou irmãos, para fazer um grupo de dança e tal, e a gente incentivar o povo a dançar, a festejar. Eu vou ensinar Hebreus 10. E aí depois tem que ter teatro também. Então, mas aí que tá. Eu acho que tudo isso é louvável, é aceitável e pertence à igreja, porém, tudo na sua dose. Isso não é uma constante, isso é um momento. Né? Como era esperado, eu era do tempo do teatro no fim do ano, eu e a pastora Carla, e a gente fazia peça teatral toda virada do ano. Virada do ano era da igreja, tinha os comes e bebes, tinha tudo, e a gente fazia ali a virada na igreja, tinha o teatro, tinha todas as coisas certinhas. Então a gente precisa entender isso.